Olá, meu nome é Marcele, sou professora de língua portuguesa. E a aula de hoje será sobre discurso direto e discurso indireto, que é algo que nós trabalhamos no nosso dia a dia. O que é o discurso? É a atividade comunicativa desenvolvida entre interlocutores capaz de gerar sentido. Então, quando há a comunicação, que é um emissor transmitindo a mensagem para o receptor, eu preciso usar um discurso. Eu posso usar o discurso direto, o discurso indireto ou os dois. Esta atividade comunicativa é constituída de texto e contexto discursivo. Quem fala, com que finalidade? Quem fala é o emissor, com quem fala é o receptor. E a finalidade, para que eu quero falar? Tudo que nós falamos tem uma função, nós falamos com algum objetivo. Nós temos três tipos de discurso: o discurso direto, o discurso indireto e o discurso indireto livre, que vai ser o mais fácil. Vamos lá? O discurso direto. Vocês lembram quando vocês estavam lá no ensino fundamental, quando vocês estudaram o discurso direto, que é aquele que há diálogo? Pois é a mesma coisa, é o mesmo discurso. Nós temos os interlocutores se comunicando, então vai ter a presença do diálogo. E quando há diálogo, para indicar fala, nós usamos a pontuação, nós usamos o travessão, nós usamos os dois pontos. E vamos ver. O discurso é direto quando são as personagens que falam. O narrador, interrompendo a narrativa, põe-nas em cena e cede-lhes a palavra. O discurso direto geralmente caracteriza-se pela presença de verbos de elocução, que introduzem a fala da personagem: dizer, afirmar, responder e perguntar. Então, o discurso direto há a representação da fala. E para eu representar a fala, eu posso usar a pontuação, dois pontos, travessão. Vamos ver um exemplo? Por que veio tão tarde? Perguntou-lhe Sofia, logo que apareceu à porta do jardim em Santa Teresa. Depois do almoço, que acabou às 2h, estive arranjando uns papéis. Mas não é tão tarde assim, continuou Rubião, vendo o relógio. São 4h30. Sempre é tarde para os amigos, replicou Sofia, em ar de censura. Então aqui nós temos a presença da pontuação em que o emissor está falando, é um discurso direto, ele fala diretamente. Vamos ver o discurso indireto. No discurso indireto, não há diálogo. O narrador não põe personagens a falar diretamente, mas faz-se intérprete delas, transmitindo ao leitor o que disseram ou pensaram. No discurso indireto, eu posso dizer que está na terceira pessoa? Posso, porque alguém vai narrar algo que aconteceu. A certo ponto da conversação, Glória me disse que desejava muito conhecer Carlota e pediu que a levasse comigo. É um interlocutor contando algo que aconteceu e não há a presença da pontuação, dos dois pontos e do travessão, indicando as falas. Já o discurso indireto livre, ele é mais fácil, ele é o mais usado. Por quê? Nós usamos tanto o discurso direto quanto o indireto, nós usamos juntos. Então vamos lá. O discurso indireto livre é um tipo de discurso misto, em que se associam as características do discurso direto e do indireto. A fala interior da personagem, as emoções, as ideias, os sentimentos, as reflexões, insere-se em meio à fala do narrador de forma sutil, causando certa confusão em relação a quem está se pronunciando, ele ou a personagem. Então, no discurso indireto, nós temos tanto a presença do direto, onde há a representação da fala, quanto do indireto, onde alguém narra. Na maioria dos casos, desaparecem os verbos de elocução, travessão, dois pontos, enfim, os sinais de pontuação. Mas quando eu vou fazer o discurso indireto livre, eu tenho que usar tanto o direto quanto o indireto, juntos. Então, às vezes, não há necessidade de aparecer a pontuação. Mas, para ficar mais fácil de identificar e até elaborar um discurso indireto livre, nós podemos usar desse recurso. Além disso, esse tipo de discurso é mais frequente com um foco narrativo em terceira pessoa, que é o narrador-observador, e não o narrador-personagem. Vamos ver um exemplo. Como nas noites precedentes, uma fila de agricultores se formou na porta de uma padaria e o padeiro saiu a informar que não havia pão.
Por quê? Onde estava o pão? O padeiro respondeu que não havia farinha. Onde então estava ela? Os agricultores invadiram a padaria e levaram o estoque de roscas e biscoitos, a manteiga e o chocolate. Aqui é um exemplo do discurso indireto livre, porque nós temos a presença de uma fala direta e nós temos a narração em terceira pessoa. Houve a mistura. Isso é um discurso indireto livre. Sinhá Vitória desejava possuir uma cama igual a de seu Tomás, da bolandeira. Doidice. Não dizia nada para não contrariá-la, mas sabia que era doidice. Cambebes podiam ter luxo e estavam ali de passagem. Qualquer dia o patrão os botaria fora e eles ganhariam o mundo, sem rumo, nem teriam meio de conduzir os cacarecos. É um exemplo de discurso direto, indireto, livre ou indireto? Nós temos aqui o quê? Que exemplo de discurso? Quem sabe? Olha, Sinhá Vitória desejava, o verbo está em terceira pessoa. Então, eu sei que não vai ser o direto. Continuando. Possuir uma cama igual a de seu Tomás da bolandeira. Doidice. Não dizia nada para não contrariá-la, mas sabia que era doidice. Cambebes podia ter luxo? E estavam ali de passagem. Qualquer dia o patrão os botaria fora. O verbo está em terceira pessoa. Há algum interlocutor falando diretamente? Não, isso aqui é um discurso indireto. Conseguiram entender? Ele é muito parecido com o indireto livre. Só que nós temos que prestar atenção que no indireto livre ele vai ter a presença do direto também. Então, nós temos que prestar atenção nos verbos, que vão estar em terceira pessoa, mas nós temos que prestar atenção também no emissor. Meteu os olhos pela grade da rua. Que pretume! O lampião da esquina se apagara. Provavelmente, o homem da escada só botara nele meio quarteirão de querosene. Nós temos aqui um exemplo de discurso indireto ou indireto livre. Qual vai ser? Esse vai ser o indireto livre. Nós temos aqui, meteu os olhos pela grade da rua. Que pretume! O lampião da esquina se apagara. Nós temos aqui um pensamento discreto de um personagem. Então, nós temos que ter interpretação. E só conseguimos interpretação com leitura. Dentro do discurso direto, nós utilizamos o presente do indicativo, que é aquele que indica certeza, é algo que está acontecendo no momento. Todos os presentes disseram, não votamos nele, é algo certo. O pretérito perfeito do indicativo é algo que findou-se, acabou, não tem chance nenhuma de voltar e nem aconteceu algo que levou a acabar, simplesmente acabou. O moço perguntou, ela não assinou o requerimento? O futuro do presente, que é algo que vai acontecer. O mecânico garantiu, eu consertarei a moto. E dentro do discurso indireto, nós já damos preferência ao pretérito imperfeito do indicativo. Todos os presentes disseram que não votavam nele. O pretérito mais que perfeito, o moço perguntou se ela não assinara, tinha assinado o requerimento. Então, nós vamos dar preferência ao presente do indicativo, ao pretérito perfeito do indicativo e ao futuro do presente dentro do discurso direto. Já para o discurso indireto, nós vamos usar os verbos no pretérito imperfeito do indicativo e no pretérito mais que perfeito do indicativo. E temos o futuro do pretérito. O futuro do pretérito é algo que poderia acontecer. O mecânico garantiu que consertaria a moto. Agora nós vamos ver o modo subjuntivo. Então, nós vamos ver o subjuntivo dentro dos discursos. No presente do subjuntivo, o subjuntivo ele exprime certeza. Então, dentro do presente subjuntivo, quando eu falo assim, que eu cante, há dúvida se vai acontecer naquele momento. Quando eu falo no pretérito, que é o pretérito imperfeito, se eu cantasse, há dúvida se eu tivesse cantado ou não. E o futuro também, há dúvida quando eu cantar. Então, nada é certo, é tudo duvidoso. Então, vamos ver o presente subjuntivo,
que é mais usado no discurso direto? Vai ser o presente subjuntivo e vai ser o imperativo também, que é aquele que exprime ordem. Vamos ver. Duvido que a Assembleia aprove a proposta do governo, disse-lhe o sindicalista. Então, é dúvida, não é certo. O imperativo, passe-me o sal, pediu-me ela. O imperativo, ele vai sempre exprimir ordem. E para eu fazer um imperativo afirmativo, eu dependo do presente do indicativo e do presente do subjuntivo. Ou seja, eu preciso de algo certo que aconteceu e no presente do subjuntivo, que é dúvida. E já no discurso indireto, nós temos o pretérito imperfeito do subjuntivo. O sindicalista disse-lhe que duvidava que a Assembleia aprovasse a proposta do governo. É duvidoso. O imperfeito do subjuntivo, nós temos como exemplo, ela pediu-me que lhe passasse o sal. Então, nós vamos dar preferência no presente do subjuntivo e o imperativo no discurso direto. E no discurso indireto, nós vamos ver o imperfeito, o pretérito imperfeito. Vocês estão percebendo que o discurso indireto, nós usamos os verbos no passado? Vocês perceberam isso? Agora nós vamos ver os pronomes que nós usamos dentro do discurso, os principais pronomes. Nós temos, no discurso direto, os pronomes pessoais e os pronomes de tratamento. Eu, nós, você, senhor, senhora, senhores. A garota afirmou, eu amo ler. Nós temos aqui um exemplo do pronome pessoal, do caso reto, eu. Nós temos os pronomes possessivos, que é aqueles que indicam posse, meu, minha, nosso, nossas. Meus pais participarão da campanha, disse o menino. E os pronomes demonstrativos, este, esta, isto e isso. Isso lhe pertence? Perguntou. Então, dentro do discurso direto, nós vamos dar preferência aos pronomes pessoais, eu, nós, você, senhor e senhora. Nós vamos dar preferência aos pronomes possessivos, meu, minha, nossos e nossas, e aos pronomes demonstrativos, este, esta, isto ou isso. E no discurso indireto, nós já vamos usar os pronomes eles e elas. Por quê? Está em terceira pessoa. Nós vamos usar seu, sua, dele, dela. Terceira pessoa. Aquele, aquilo. Por quê? Nós temos que dar preferência a eles, porque o discurso indireto não são os personagens que estão falando diretamente, e sim uma terceira pessoa que está relatando algo que aconteceu. Nós temos também os advérbios. O que são os advérbios? Vocês lembram? Advérbio, ele caracteriza o verbo, ele acompanha um verbo ou até outro advérbio. Nós temos no discurso direto, hoje, ontem, amanhã, porque são os interlocutores que estão falando. Aqui, cá, ali, que indicam lugar. Já no discurso indireto, naquele dia, no dia anterior, no dia seguinte, porque é algo que aconteceu, que alguém está relatando, está em terceira pessoa, ali e lá. Com isso, nós encerramos a nossa aula hoje de discurso. Qualquer dúvida, temos a plataforma, temos os tutores e o material disponível a vocês.